Agora sim, estamos ao vivo. Se você está aqui hoje, Deus tem uma palavra para você. Nós estamos aqui, hoje nós vamos falar como os filhos devem obedecer aos pais. A gente está nessa apresentação de Efésios. Estamos aqui falando de Efésios sobre, hoje vamos falar sobre a obediência dos filhos. Como é que é a estrutura familiar segundo Deus, né? Como que isso funciona? Hoje nós vamos falar sobre isso. E se você está aqui, você tem que seguir com a gente nessa live, porque você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Meu nome é Janice Leite, nós estamos falando da Rádio Belém FM. Essa rádio, é uma rádio web, ela está ligada a uma igreja, Assembleia de Deus Belém do Pará. E se você está aqui é porque Deus disse que você precisa ouvir essa palavra. Fica aí comigo mais um pouquinho e a gente vai estar junto aí falando da palavra de Deus. Nós estamos nessa jornada de apresentar Efésios, né? Nós estamos hoje ao 22º encontro falando de Efésios, esse livro que tem apenas 6 capítulos, mas que tem uma grandeza, uma riqueza, né? Então nós vamos falar de Efésios hoje. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, e vamos subir também essa live, vamos subir a nossa live também no YouTube. Amados, estamos aqui, mas que dele é a minha Bíblia? Vamos ter que pegar outra, para aí. Preparei para ir para o culto ontem minha Bíblia e não devolvi ela no lugar, vamos pegar outra, porque o que mais tem nessa casa é Bíblia. Várias versões, várias cores, vários tipos, eu amo. Quer me deixar alegre? Me dá uma Bíblia de presente, que você vai me deixar feliz. Mas uma Bíblia com uma boa tradução, né? Eu gosto de Bíblias, uma Bíblia bem linda, com capa linda, eu vou gostar muito de receber. Então vamos aí falar de Efésios, a gente está falando de Efésios, estamos nessa jornada, Efésios 6. Vamos lá, vamos abrir esse biblião aqui, Efésios, para a gente acompanhar. Meu Deus, esqueci da parte mais principal, que é a Bíblia na mão. A gente arruma tanta coisa, né? Vamos achar Efésios. Efésios foi uma carta escrita por Paulo. Paulo escreveu várias cartas, né? Na verdade, Paulo foi o grande evangelista da igreja, né? Paulo escreveu 73% das cartas do Novo Testamento. Quem escreveu foi Paulo. Então ele foi o grande evangelista do nosso Novo Testamento. E ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Na verdade, ele foi preso na Judéia, e aí eles mandaram ele para Roma. Ele evocou o direito dele de romano para continuar preso, né, para ser preso lá em Roma, então, porque lá ele achou que ele teria um julgamento mais adequado. E ele ficou por 2 anos esperando esse julgamento. Desse julgamento ele saiu. Na segunda vez que ele foi preso, que ele esteve em Roma, ele não saiu. Bom dia, amadas, estamos iniciando. E Paulo, então, escreveu essa carta, né, ao povo de Éfeso, porque o pessoal lá estava muito ansioso, dizendo como que o maior evangelista de todos os tempos está preso. Ele não pode ficar preso, ele tem muito o que fazer. E ele escreveu essa carta para confortar o coração deles, dizendo que tudo que estava acontecendo era por conta de seguir a palavra de Deus, né? Que essa prisão, que esse estar lá fazia parte do plano de Deus. E aí nessas cartas ele renovou, né, aquilo que ele ensinou. Então, bom dia, Flora, bom dia, amadas, que Deus abençoe vocês. Me acompanhem hoje, nós estamos em Efésios, vamos falar dos filhos. Efésios para mim, assim, Janice antes do Efésios, Janice depois de Efésios, dessa leitura, porque eu já li, inclusive, na internet Efésios, mas eu nunca aprofundei do jeito que eu aprofundei. É importante a gente ter, né, alguns professores. Eu escolhi um bom professor, tem muitas coisas que eu não concordo, mas ele tem uma grandeza, pastor, vamos dar honra a quem tem honra, o pastor Augusto Nicodemos. Eu faço um curso com ele. Estou namorando uma pós-graduação, mas aí já passou a inscrição, não consegui me inscrever. E lá ele ensina muitas coisas, muito embora, né, ele é de uma linha diferente de pensamento em algumas coisas, ele é muito criterioso em manter aquilo que está na palavra de Deus, independente daquilo que ele gosta ou não e aceita ou não. Então eu gosto muito do pastor Nicodemos e é nele que ele me ajuda. Então ele tem anos, né? Ele é mestre em muitas coisas, ele tem pós-graduações diversas, ele é
um homem renomado, cheio de títulos, né, e aprofundadíssimo na palavra de Deus. Então eu fui buscar numa das fontes, além da Bíblia, né, ele é muito rico, né, ele conhece muito a palavra de Deus, então além da Bíblia, ele tem toda a parte, né, de pesquisa, então já estou no caminho certo. E Efésios, falando de Efésios, né, Efésios, ele foi escrito então por Paulo, né, ao povo de Éfeso e também a outras, né, comunidades próximas, para dizer o que temos que fazer para seguir o caminho de Deus. E no livro de Efésios, ele tem dois momentos. Primeiro, no capítulo 1, ele diz que Deus, né, Deus é bendito porque ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E depois ele fala no capítulo 1 que Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos filhos. E aí quem é filho foi selado com o Espírito Santo da promessa, né? Depois Paulo ora pelo povo de Éfeso, nos ensinando que a gente deve orar pelos nossos irmãos. No capítulo 2, né, o que ele fala? No capítulo 2 ele fala sobre a graça, que somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. E ainda no capítulo 2, Paulo fala que o povo gentil, que é todo aquele que não é judeu, hoje também está sendo abençoado, né? Naquele tempo, naquele dia, estava sendo abençoado porque ele disse, todo aquele que crê no milagre da cruz, lá na morte, na crucificação, ressurreição de Jesus, todos esses estão recebendo a graça e são salvos. Então, nessa parte, foi uma parte muito importante da carta de Efésios, que ali a partir de 2:11, ele começa a falar que judeus e gentios são todos o povo de Deus. E esse foi um dos motivos que Paulo foi preso, porque ele pregava isso, ele dizia que agora só um povo, aquele que quer ser salvo, que ama o nosso Senhor, que crê, né, em todo o sacrifício da cruz, esse é salvo, não precisa mais seguir a lei antiga, né, de Moisés, que era a lei, né, da circuncisão, né, da dieta diferenciada, não precisava mais seguir aquela. Então isso foi um momento histórico muito difícil, porque imagina, todos acreditavam, todos os judeus acreditavam, vinham, conheciam, nasciam com aquela história, né, que precisava ser circuncidado, precisava seguir a dieta, e de repente Paulo veio dizer, não, agora acabou, seu véu foi rasgado, a gente não precisa mais, né, ir no Santo dos Santos para falar com Deus. Agora Deus está acessível por Jesus, por meio do Espírito Santo. Todo aquele que crer vai ter o Espírito Santo de Deus dentro. Isso ele fala no 3. Ele fala da vocação, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus precisa frutificar o que o Espírito traz. E aí ele diz que a gente precisa ser bom de coração, a gente precisa ser amável, a gente precisa ser humilde, a gente precisa seguir os caminhos do nosso Senhor e frutificar aquilo que é o Espírito. O que é o Espírito, né? E aí Paulo fala no 4 aqui, que nós fala sobre a unidade na fé, né? Que devemos nos unir na fé como igreja, estarmos juntos como igreja. E para isso nós temos que ser humildes de coração. Fala aqui muito que só há como vivermos juntos se formos humildes, né? Se a gente tiver essa forma de viver, né? Casando já em dois que se amam, já é difícil viver junto, imagine viver em comunidade. E aí ele explica como que devemos usar, né, viver em comunidade. No 4 também ele fala, lá no 30, para a gente, né, não entristecer, né, o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, do qual vocês foram selados. E aí ele fala, né, no 4 que a gente precisa frutificar o Espírito Santo, porque você é um novo homem, você nasceu novo agora, e como novo você não pode mais caminhar pelos velhos caminhos, você tem que deixar as velhas coisas. Então ele fala em não entristecer. E no 5 ele começa a falar, né, sobre o fruto da luz e fruto das trevas. Quem somos nós? Será que nós estamos caminhando na luz ou estamos caminhando nas trevas? Quando somos, né, filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, aceitamos e começamos a viver dentro da regra de Deus, somos filhos da luz. Aqueles que ainda não são cristãos, que não são crentes naquilo que Deus falou e na palavra dele. Porque não adianta a gente se intitular, eu sou crente, mas eu estou no pé no mundo o tempo todo. Eu não posso estar com o pé no mundo o tempo todo, senão eu não sou crente. E aí ele fala que será que eu estou frutificando o Espírito ou estou frutificando, né, as trevas? E aí ele fala, ó, não, né, fale a verdade, não minta, mas fale a verdade. Ele diz que a gente, para ser cristão, a gente tem que deixar de fazer umas coisas e ainda fazer
fazer outras, num contraste, né? Não minta, mas fale a verdade. Não furte, não roube, né? Não roube, trabalhe ainda para ajudar as outras pessoas, né? Tua boca tem que falar coisas que o teu coração tá cheio. Se você tá cheio de Espírito Santo, tua boca tem que ser aquela que abençoa, não aquela que faz confusão, que faz intriga, que faz, né, mentiras, que faz fofoca. Meu Jesus, a fofoca né, a língua. Nós temos que ter o controle da nossa língua. E ele fala, e no 5 ainda, nós ontem falamos, né, sobre o lar cristão, sobre aqueles. Agora vamos começar aqui naquilo que eu tenho escrito, para não se perder. E a gente começou ontem, né, falando sobre o lar cristão, né, a partir do verso 22, a gente viu ali que a gente tem que ter uma sujeição mútua, né, que nós devemos, né, se sujeitar um ao outro, né, e ali sujeitarmos um ao outro já começou lá. Ai, minha outra Bíblia tá toda sinalizadinha. Essa aqui eu tenho que achar porque ela tá toda, ela tá toda misturadinha, né? Muda, né, de uma Bíblia para outra, mas vamos lá. Então ali, quando a gente, lá no 5, ele fala pra gente sujeitar um aos outros, né? Começa ali, sujeite-se a um aos outros em humildade. Ele está falando da igreja, ele começou a falar da igreja, agora ele vai falar da casa. Ontem nós falamos da casa, sujeitação, né, que devemos sujeitar-se um ao outro também no nosso convívio de casa. E aí a gente começou a falar, e ontem a gente falou, foi muito gostoso ontem, mas precisava de mais tempo para falar sobre o papel da mulher e do homem, né? Paulo fala sobre o papel dos maridos e das suas esposas. Ele não está propondo algo, né, algo de um para o outro, mas está alinhando o plano de Deus. E a gente fala, na verdade, você tem que cumprir, você quer agradar a Deus? Então faça conforme Deus. Deus criou a ordem. Deus lá em Gênesis começou no primeiro dia, né? E no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto. Deus podia ter feito assim, ó, e criado o mundo de uma vez só. Mas ele mostrou que tinha ordem para as coisas, ordem. Primeiro ele criou uma coisa, depois ele criou a luz, depois ele separou, depois, né, ele criou as águas, depois separou as águas, depois colocou os bichinhos, né, teve a terra, depois os bichinhos, depois veio o homem, e assim ele criou em ordem. Mas ele poderia ter criado tudo de uma vez só, mas ele quis mostrar que existe ordem das coisas. A gente precisa organizar, e também aqui na nossa casa temos que ter ordem. E aí Deus criou uma ordem, que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. A mulher é sua auxiliadora idônea. E aí a gente pediu para que vocês colocassem amor na minha palavra, porque o homem é o líder da casa, e tá tudo bem, porque nós temos uma organização. O homem é um líder espiritual e o provedor do lar. É o homem que é chamado para liderar, também para, né, prover, garantir o sustento físico, mas a mulher é a auxiliadora e a educadora da sua casa. É a mulher que contribui com o crescimento espiritual da família, é a mulher que edifica, que vai ensinar os filhos. O homem disciplina e corrige. A mulher dá um ensina as coisas e faz tem o cuidado emocional. O homem, né, o líder espiritual da casa, conduzindo todas as orações, o estudo da palavra. A mulher é intercessora, é aquela que tem influência espiritual. A mulher é a alma, a gente fala assim, mais ou menos, né? É aquela que dá o sabor e o andamento da casa, né? O homem é provedor. Olha só, eu preciso que alguém que está aqui escute isso aqui. O homem é provedor, mas a mulher administra. A mulher administra e cuida. Então, se o homem ele acaba não sabendo muito bem como lidar com o dinheiro, mulher, é você que vai administrar o lar. É uma ordenança. A mulher é responsável pela administração do lar, cuidado de cada detalhe, mantendo a harmonia e a saúde da casa, a harmonia inclusive nas finanças, né? O homem da direção, da disciplina, da sustento, liderando com firmeza e amor. E a mulher ensina, influencia espiritualmente, administra o lar, criando um ambiente de fé e equilíbrio. Cada um tem seu pedaço. E não é melhor assim? Por que está essa confusão no mundo? Porque está misturado, ninguém mais sabe o que faz. Os homens não sabem mais o que tem que fazer, e as mulheres querem fazer aquilo que os homens fazem. Então, mulheres, sejam sábias, né? Não façam. Cada um tem sua parte. Eu sou fruto de fazer a
parte do homem e dá errado. Eu fiz isso na minha vida e mais que uma vez. Não seja você o homem da sua casa. Deus te criou para ser frágil, para ser aquela que vai ser cuidada, vai ser amada, vai ser protegida. Homens, você precisa também saber que como é que uma mulher vai ser submissa ao seu marido, como fala lá no 22. Mulher, seja submissa ao seu marido. Tá falando aqui, ó. Como é que ela vai ser se você não ó, onde é que tá? 5:22. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Sujeite-se ao próprio marido, seja submissa. Na outra versão tem, né? Como que uma mulher vai se submeter a seu marido se ele não é o homem da casa, se ele é o filho? Então, qual é o problema que a gente vê, né? A sociedade é o cerne, a família é o cerne da sociedade. Se ela não está bem estruturada, se o homem não sabe seu papel, a mulher vai ter que fazer o papel omisso, vai dar uma confusão, os filhos também não entendem. A gente vai estar multiplicando na cabeça das crianças o lugar que eles não vão entender. Deus fez o marido, fez a mulher, fez o homem, fez a mulher, os dois saíram dessa casa, se tornaram uma só carne. A gente viu ontem, é lindo isso. Se cada um saber o seu papel, vai dar ok. E aí, olha só para mim, Jesus, ai, como tardou isso na minha vida. Se eu conhecesse essa palavra, eu não tinha feito tanta coisa na minha vida. Oh, meu Deus, então chega em vocês com o coração aberto essa palavra. Se você entender o teu lugar na sua casa e o seu marido entender, uma receita de bolo não tem como dar errado. Oh, meu Senhor, é tão simples. Traga-se, né, que você renove a sua mente com novas coisas. A palavra de Deus fala isso. Entenda a verdade, saiba da verdade, busque a verdade, ela vos libertará. Você não precisa, mulher, fazer o trabalho dele, mas para isso ele tem que saber qual é o trabalho dele. Homens, entenda o seu trabalho, seu papel. E mulheres, descanse no Senhor. Ai, Janice, mas a minha vida já está toda revirada, como fazer agora? Calma, vamos buscar conhecer a palavra, chame ele. Amor, olha só, temos que conhecer a palavra. Talvez nossa vida seja atribulada porque a gente não está cumprindo aquilo que Deus está falando. Eu estou falando num casamento cristão, e tudo bem que você não soube até agora. Eu sinto por não ter sabido até agora, mas agora que eu sei, a minha vida não vai ser igual. Minha vida vai ser diferente porque eu quero viver desse jeito. É uma decisão, e só conseguimos isso quando a gente tem a plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? É estar com Ele, mas é viver segundo o fruto dele, com amor, com humildade, com honestidade, né? Sem usar nossa boca para amaldiçoar e sim para abençoar, tendo fruto, tendo, né, domínio próprio, domínio da língua, né? Escutando mais, falando menos, ser tardio ao se irar, né? Então é isso tudo, é sobre isso, é sobre sermos aquilo que está dizendo na palavra. Não tem sentido eu saber e não ser. Essa palavra tem que ser viva. Meu Deus, como é gostoso aprender isso. É tão fácil, eu vejo luz na minha frente quando eu entendo essa palavra. Hoje Deus me clareou demais tudo isso, e eu preciso que vocês comecem, tente fazer isso. Mas, Janice, a minha vida é complicada. Tá tudo bem, se Deus tirou do túmulo Lázaro, você acha que Ele não vai ajustar a vida de vocês? Então entregue, amada e amado, ao nosso Senhor, mas não só entregue, faça a tua parte. Tem que ir para a palavra, dá um jeito, comece a orar. Se teu marido é o homem muito fechado, comece a orar para que Deus coloque pessoas em volta dele que vai falar sobre essa palavra, e você começa a falar: amor, vem cá, então, amor, você entendeu que a nossa vida não está boa e é por causa de algumas coisas? Então traga luz, então vamos ler o que a palavra do Senhor diz, e vá para a palavra. Meu Deus, vai para a palavra. Está aqui uma receita de bolo, não tem como dar errado se você cumprir uma receita de bolo. Primeiro você coloca uma coisa, segundo você coloca outra coisa, terceiro você coloca outra coisa, depois você coloca o fermento e coloca no forno e coloca aquele tanto e vai dar certo. Se os dois lerem a mesma receita, o problema é que a gente não conhece. Meu Deus do céu, como é que isso aqui tem que ser ensinado na escola? Oh, meu Deus, mães, ensine aos filhos. Ensine aos filhos, é tão lindo. Vamos lá. Vamos lá, que a gente tem que entender. Agora, olha só, a gente entendeu que é em amor, é frutificando aquilo que o Espírito Santo, é só pelo fruto do Espírito Santo, não tem como ser diferente. Não tem como eu me submeter e viver isso aqui se eu não tiver o fruto do Espírito Santo, se eu não tiver leveza na minha vida, se eu não entender que eu quero. Por que, Senhor, que eu quero isso tudo? Que eu quero porque eu quero agradar ao Senhor. Eu não vou ser submissa. E eu falava isso
com mais algumas pessoas que estão aqui me ouvindo, ser submissa ao marido, sob a mesma missão. Não, ser submissa ao marido também é ser, né, submissa porque ele tem uma missão, mas eles não sabem nem que missão tem. Eu passei por isso, eu ficava me questionando, tá, Senhor, você quer que eu seja submissa ao meu marido, mas ele não tem nenhuma missão, qual é a missão dele? E eu ficava, até falava, e qual é a tua missão para eu ser submissa? Porque ele me cobrava submissão, mas onde é que nós vamos? Se nem, tu não me fala, mas não é sobre isso. Oh, meu Senhor, não é sobre isso. Ser submissa ao marido é ser uma auxiliadora idônea, estar cumprindo o mandamento de Deus e agradando o nosso Senhor. Mas para isso ele também tem que entender. E aí eu te digo, não tem como vivermos as bênçãos de Deus se o jugo é desigual. Então precisamos trazer conhecimento, luz. É um caminho. Que Deus abençoe cada um desse caminho. Vamos ler o que nós temos hoje? Vamos ajustar? Vamos ler agora. Nós falamos aqui, né, sobre o homem e a mulher. Nós falamos, né, então assim, ó, nós temos que trabalhar juntos, homem e mulher, para a mesma receita dar certo. Vamos trabalhar homem e mulher. E agora vamos ensinar os filhos o que eles precisam fazer. Já vimos que o lugar do homem, primeiro a gente viu que lá na unidade da fé, a gente viu que a gente tem que se embriagar com o Espírito Santo e não com vinho. O Paulo trouxe isso lá em Efésios 6:5-18, dizendo, né, que não se embriagues com vinho, mas com o Espírito Santo, para que tu tenhas a plenitude. Então lá ele começou a dizer para que tu viva bem em comunidade na tua igreja. Daí, se embriagando do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, você vai viver conforme Deus quer dentro da tua casa. Marido sendo o homem da casa, sendo aquilo que ele tem que ser, a mulher sendo a sua ajudadora idônea, cada um tem as suas funções. Não se mistura as funções, cada um tem uma parte. Não pode o marido querer dar pitaco lá e a mulher aqui. Então, homens, fazem o que tem que fazer. Agora vamos entender os filhos. Então, Efésios 6:1-4, nós vamos ler. Filhos, vamos ler aqui. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre a seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos aqui orar, que eu nem fiz isso hoje. Fiz, mas não fiz aqui com vocês. Pai querido, Senhor Deus, abre a nossa mente, Senhor, nosso coração, para receber essa palavra, Pai, para ser edificado por ela. Que cada um pegue a parte que lhe pertence, cada um pegue aquilo que precisa, Senhor. E aquele que ainda não entende, Senhor, abre a sua mente para que possa entender a sua palavra, mas não só entender, Senhor, que possa viver cada uma delas, que essa palavra seja viva em cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. Eu lhe peço isso, e também lhe peço, Senhor, que tire toda a distração, porque agora é a hora de conhecer a sua palavra. Eu peço isso no nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos lá. Paulo, agora no capítulo 6, no verso 1, diz assim: filhos, obedecei aos seus pais. Não é tudo isso que a gente quer? Essa orientação faz parte de um conjunto de atitudes que Paulo descreve, né? Todas baseadas na sujeição mútua, né? Que a gente está falando lá na sujeição mútua, começamos lá atrás falando disso, né? Quando ele fala sobre sujeitar-se uns aos outros, ele refere a um relacionamento saudável, em cada um cumpre seu papel, respeitando as autoridades estabelecidas por Deus. Deus só organizou, né? Então nós precisamos entender isso. A obediência dos filhos ao pai é uma consequência direta dessa sujeição mútua. Então Paulo propõe para todas as áreas da vida cristã. Hoje a gente vê, né, a gente vê uma sociedade desorganizada com relação a tanta coisa, mas principalmente com relação aos frutos do ser humano, que são os filhos. Então, assim, se hoje a agenda mundial, a gente fala muito, que agenda mundial é essa? Uma agenda do mundo para desconstruir tudo. Então, a gente vê que a agenda mundial hoje tenta desconstruir o homem no seu papel. E aí vai mais a fundo, tenta desconstruir as crianças no seu papel também. Mas nós, como somos pais sábios, cristãos, nós que estamos nesse mundo, mas que não pertencemos a esse mundo, nós vamos ensinar o que é certo para os nossos filhos. A gente vê, né, situações
ridículas até, né? Me veio na cabeça foi aquela criança lá que queria sentar naqueles, que foi assim na mídia, né? Queria sentar no banco, na janela do avião, e a moça não deixou e fez um escândalo. E pior do que o escândalo que ela fez foi o escândalo que a mãe fez. Mas vamos ficar só no escândalo da criança. Imagine, todo mundo ficou refém daquela criança, com aquela confusão, porque um pai não soube ensinar um filho, né? Sobre obediência, sobre respeito ao próximo, né? Então nós precisamos ser esses pais que vamos fazer isso. Nós precisamos ensinar que as crianças devem respeitar a mim como mãe, como pai, né? Vocês como pai, e também as autoridades. Esse respeito não vai só à casa, mas ao professor, à autoridade de trânsito, a todas as autoridades. Nós precisamos ensinar que eles devem respeitar. E a gente vê que às vezes, né, a gente vê que teve um tempo atrás aí que houve um excesso, né, no passado, um excesso de autoridade, né, a gente viu assim, numa época não muito distante, e talvez seja por isso que os pais são tão permissivos, né, a gente fala, né, a gente apanhou, eu não sei vocês, mas eu apanhei, eu vivi coisas que eu não desejo que a minha filha viva, mas eu não morri, e isso gerou a Janice de hoje. Talvez eu fizesse algumas coisas diferentes, mas eu tento me basear ainda na educação que eu recebi para educar minha filha. Então nós precisamos ser esses pais que vão ensinar para os filhos isso que eles têm que fazer amanhã com os filhos deles. E isso fica muito forte na cabeça, né? Como igreja, a gente não deve, né, nos conformar com o espírito dessa geração. A igreja sempre foi ao longo da história contrária às tendências de moda, então nós precisamos ser esses que vamos estar vivendo conforme os princípios de Deus, conforme aquilo que a gente tem escrito aqui, né? Viver os princípios, honrar os pais, respeitar as autoridades, viver em obediência, né? Nós não podemos viver conforme a moda do mundo, a gente tem que viver conforme aquilo que está no nosso manual, que é o manual de instrução do cristão, não é isso? Nossa Bíblia. Então, primeiro, a gente tem alguns motivos por que, né, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Por que eles devem obedecer? Primeiro, que é justo, primeiro, que a gente tem experiência muito mais do que eles, por gratidão, porque é uma ordem. Está dizendo, Deus estruturou a família, está dizendo, você deve obedecer seu pai e sua mãe, então é uma ordem. Segundo motivo, por que eles devem obedecer, porque é um mandamento, porque existe um mandamento com promessa, é um mandamento que está lá, é muito sério isso. Então nós precisamos, pais, ensinar aos filhos que eles devem obedecer à autoridade do pai e da mãe, porque existe uma promessa muito séria. Diz lá, obedeça seu pai e sua mãe para ter dias longos nessa terra. Então se tu não faz isso, né, para que prolongues os teus dias, diz lá, para que te vá bem e se prolongue os seus dias. Então, olha só, para que te vá bem e se prolongue os seus dias, está lá em Efésios 3. Então, há uma promessa, se você não fizer isso, você não vai bem e não vão ser prolongados seus dias nessa terra. Então, nós precisamos trazer luz, e não vamos ameaçar as crianças com esse tipo de coisa, mas precisamos que se entenda a ordem. Obedecer o pai e mãe na verdade, né, é um mandamento com promessa. Tem que fazer isso porque é uma ordem de Deus, e se tu não fizer, tem um pedágio de Deus também. Mas também precisamos fazer por gratidão ao meu pai e minha mãe, porque me educaram do jeito que eles souberam fazer, né, também porque é o certo, porque não fazer isso ir de encontro a um dos mandamentos que Deus fez. Deus deu 10 mandamentos, como não matar, não adulterar e não honrar pai e mãe, é um desses. Então é tão grave quanto. Então nós precisamos ensinar isso para os filhos, né? Para que te vá bem. Deus promete abençoar os filhos obedientes, né? Então honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que você viva uma vida boa. Não adianta só viver nesse mundo, né? Mas precisamos viver de forma boa, próspera em tudo, em negócios, próspera com a família boa, com uma saúde boa, para que te vá bem. Significa ter uma boa saúde, ter longos dias, viver, né, fazer negócios e ter frutos, né, no meu negócio, ter uma família
que tem frutos também, com muitos filhos, muitos netos. E é isso que esse mandamento ensina. Então, quando eu vejo a Sofia ser desobediente ou ela ser autoritária e passar do limite e não estar me respeitando, eu não vejo ela desrespeitando com palavras. Eu vejo ela criando uma maldição para a vida dela e para os filhos dela. Isso me dá 3 tipos de medo. Eu digo, filha, e eu tento falar, a Sofia tem muita abertura. Então, filha, olha só, é por esse motivo que você deve me respeitar. Mas a gente tem que fazer esse amor e não ser autoritário. A gente tem que entender, né, também fazer organizar as coisas de tal forma que a gente também não seja, né, muito altivo, muito autoritário, ter aquela educação também que não condiz, né? Então a gente tem que ser em amor. Por isso que lá atrás fala que eu preciso estar na plenitude do Espírito Santo, estar cheio dele, para que eu possa fazer as coisas conforme Deus está pedindo, né? As regras de Deus só consigo fazer em amor, gente. O amor é a maior das ferramentas. Então temos que fazer isso. Então nós devemos obedecer aos pais porque é justo, obedecer aos pais porque é bíblico e porque tem uma promessa. Olha que sério. Quando Paulo nos exorta, que nos ensina, nos orienta a obedecer aos pais, ele nos, né, também, os pais também apresentam, né, outras autoridades também. Então devemos também ensinar os filhos que outras autoridades eles têm que também, não é bem aqui que fala, tem outras passagens na Bíblia, mas também temos que ensinar, né, que eles têm que respeitar os professores, né? A gente vê quantas coisas acontecem no colégio hoje, meu Deus. E como deve ser essa obediência? Está escrito ali, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. No Senhor. Como que deve ser essa obediência? Então tem que ser no Senhor. Se refere ao Senhor Jesus Cristo. A obediência deve ser vista como uma devoção ao Senhor, ou seja, obedecer aos pais é obedecer ao Senhor. É exatamente dessa forma que eu enxergo hoje a submissão da mulher. Eu devo estar dentro daquilo que Deus quer para mim, porque eu quero obedecer ao meu Senhor. Não tem nada a ver com a pessoa que está na minha frente. Sim, ela é importante, porque estamos casados, né? Estou profetizando na minha vida, estou casada com esse homem de Deus e estou submissa a ele, que sabe o que ele tem que fazer na casa, mas profetizando na minha vida, mas porque ele, né, sabe, está fazendo tudo como Deus falou, mas eu faço isso porque eu amo o nosso Senhor e que eu não quero entristecer o Espírito Santo que está dentro de mim. Não tem como estar errado, gente. Estou tão feliz aprendendo isso. Estou tão feliz. Então a gente deve obedecer no Senhor, os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Então quando você obedece aos pais, você está na verdade obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Aqui em Colossenses 3:20 diz, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então aqui está adicionando mais, né? Então vamos ver assim, vamos ver quando algumas dificuldades que a gente vê, algumas advertências com relação à obediência. Então eu preciso que vocês saibam também, pais, né? Quando os filhos não temem a Deus, a obediência aos pais se torna mais difícil. Então hoje, agora eu estou falando com vocês, está me clareando mais umas coisas no falar com Sofia. Eu tenho que trazer mais uma clareza para ela com relação a isso aqui. Então a gente tem que dizer que a obediência dos pais, né, eles precisam temer ao Senhor, eles precisam respeitar o nosso Senhor para que essa obediência seja mais fluida, que seja fluida no coração dela, no coração deles, que essa obediência não tem nada a ver, não tem só a ver com a sua mãe, mas tem a ver com o Pai, nosso Senhor. Então a rebeldia não está necessariamente relacionada ao comportamento dos pais, mas sim com o estado de comunhão com Deus, dos filhos e dos pais também. Muitas vezes a dificuldade de obedecer vem da falta de comunhão das crianças com Jesus, com Deus. Então nós precisamos cuidar disso. Deus quer uma obediência sincera, né, de que não é aquela obediência assim, ó, na tua frente eles são santinhos, nas tuas costas eles fazem aquilo que tu nem acredita. Aí eu já vivi muito isso, não só com algumas vezes com a Sofia, mas com algumas crianças que eu criei, eduquei, eu criei a minha sobrinha, meu sobrinho. Eu via que eles faziam uma coisa na minha frente e nas minhas costas era completamente diferente, era outra pessoa. Então sobre isso, essa obediência tem que ser sincera, tem que ser quando você não está vendo, ele tem que fazer aquilo que faria quando você estivesse vendo, porque isso, né, isso é o cerne dele, isso vai mostrar quem ele é de verdade. Ele só vai conseguir isso, essas crianças só vão conseguir isso, e a mulher também, e o homem também, se tiver pleno no Espírito Santo. Nossa, como está fechando isso na minha cabeça. É um Lego, né? A nossa Bíblia é um Lego maravilhoso.
Não se trata só de cumprir ordem, mas de a obediência convicta na autoridade de Deus pelos pais, né? E aí, qual é o limite, Janice, dessa obediência? Lá em Colossenses 3:20 também fala: filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque é agradável ao Senhor. Paulo fala que os filhos devem obedecer em tudo. No entanto, ele não quer dizer que os filhos devem obedecer a tudo indiscriminadamente. A gente viu isso ontem também. Terminou meu vídeo aqui em cima? Vamos aqui embaixo. Não tem problema. Não conseguiu mais gravar, perdi. Mas aqui tá tudo certo. Então, olha só. O que ele tá falando? O que Paulo fala? Em tudo, filhos, obedecer em tudo seus pais. Mas tem que ser em tudo que não vá de encontro com a palavra de Deus. Por exemplo, se o pai manda um filho mentir por algo que ele fez de errado, ou foi alguém, vamos criar umas hipóteses aqui porque traga luz. O pai tá devendo, e aí o devedor bate lá na porta, aí o pai diz pro filho: diz que eu não tô, diga que eu não tô. É correto isso? O que o filho tem que fazer? Tadinho, né? Olha que situação que um pai sem sabedoria coloca uma criança, né? Como é que ele vai mentir? Então isso desobriga ele de obedecer ao pai, mas é difícil para uma criança, né? Tem que ter sabedoria do pai. Como que o pai vai dizer? Né? Isso eu já ensinei a Sofia: não minta, né? Diga que eu não tô, ou diga que mais tarde, diga outra coisa que não é verdade. Isso desobriga a criança de estar obedecendo ao pai. Por quê? Porque está mentindo, está indo de encontro ao lado do nosso Senhor, então não tem sentido. Então, jovens, agora eu vou falar com os jovens, não se deixe influenciar, né? Que triste que é ver as crianças. Eu vejo Sofia, como ela sofre, porque ela tem ela e mais uma amiga cristã na sala. A outra amiga não é tão, é uma cristã mais comedida, mas a Sofia, ela é do fogo mesmo. A Sofia diz: eu saio de casa com a intenção todos os dias de evangelizar. Ela não sai para estudar, é a coisa mais linda de ver. Eu oro para Deus colocar os anjos em volta dela, porque ela de verdade, ela tem audácia, ela é audaciosa. Ela sai todos os dias para evangelizar, ela não sai todos os dias para estudar, é a coisa mais linda de ver. Eu tento me espelhar nessa menina, porque de verdade, ela tem algo que nem é meu, é de Deus mesmo, porque ela não foi comigo que ela tem essa audácia, né, de estar lá na frente. Ela no aniversário das amigas dela, cantaram parabéns antes de comer, ela chamou todo mundo: vamos orar. Meu Jesus, quem é que faz isso no aniversário das amigas? Foi agora uns 2 sábados atrás, cantaram os parabéns na hora de comer. Peraí, vamos, antes de fazer isso, vamos chamar a menina no meio, vamos orar pela vida dela, no aniversário da amiga que é católica. Então ela tem audácia, né? Então é entender a quem serve, tem que entender a quem serve. Então, jovens, não se deixe influenciar, né? Se você se influenciar, né, pela cultura, pelos amigos, não faça isso, jovem. Se cuida, né? Tenta ver, né? Não seja rebelde, né? Essa rebeldia nem é contra os pais, é contra Deus. Então, como é que você faz para ajustar? Peça perdão, né, a seus pais por qualquer desobediência, desrespeito, né? Gaste tempo com seus pais, aproveite o tempo que você tem com eles, porque daqui a pouco, né, a ordem normal das coisas é que seus pais vão primeiro do que, né, os filhos. Então, gaste tempo com seus pais e se reconcilie como cristão. Peça perdão e não faça de novo, né? A vida do cristão, né, se ela está cheia do Espírito Santo, ela não é difícil, né? É muito mais fácil do que essa vida dura que vemos aí fora. Quando a gente vai chegando, conhecendo, ela vai sendo agradável. A palavra, ela vai fazendo assim, e vai se juntando, e ela vai rodando. Mas para isso, todas as pessoas do lar têm que conhecer essa palavra. Aí é fácil. Eu vejo isso como é isso que muda. É isso que vai mudar no sucesso ou no não sucesso da tua vida. Antes de conhecer a palavra de Deus, eu ia pela minha própria força. E isso eu vou dizer para vocês, eu tenho 50 anos, eu tive sucesso em muitas coisas, mas pelo meu próprio braço, eu fiquei muito cansada de muitas coisas. E agora, conhecendo a palavra, eu vejo que eu não preciso levar o peso de tudo. Vamos dividir as funções, cada um faz a sua parte, conforme está na regra do nosso Senhor, e está tudo bem, em paz, porque a gente tem um manual de instrução. A gente não tem nada melhor do que viver uma vida com manual. Faça isso. Quando você anda com Deus, a obediência aos pais, né, que eu estou falando para os jovens, se torna um reflexo da devoção a Deus. Nossa obediência aos pais está ligada à nossa obediência ao Deus. Se estamos cheios do Espírito Santo, vamos viver
como filhos que honram e obedecem, fazendo a diferença do mundo marcada pela desobediência. Hoje eu vou falar isso com Sofia, vou sentar com ela e vou dizer, filha, vem cá que eu quero te falar uma coisa que eu aprendi aqui. Vou falar desse jeito aqui, porque ela precisa entender, para que eu não precise estar toda hora falando sobre a desobediência. Ela precisa entender que não tem nada a ver com o que eu quero que ela faça, tem a ver com aquilo que ela tem que fazer para agradar o Senhor que ela tanto ama. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer luz para eles, para que não fique nas tuas mãos toda hora. Toda hora, é pesado, larga. Mães, olha só, tá claro para mim, larga isso. Se ele tem discernimento, se ele tem, né, a Sofia tem discernimento, tem que ser uma pessoa, um adolescente que já tenha discernimento. Se ele tem que ter discernimento, ele precisa escolher fazer, porque ele ama a Deus, e aí vai fluir. Não pode ser, né, a gente vai levando as crianças, né, no cabresto até o momento que ele não tem discernimento, e aí tem que, filho, obedece, faz isso, mas na hora que ele tem discernimento, tem que fluir por ele próprio, aí isso vai estar moldando o caráter dessa criança, desse adolescente, porque aí ele vai estar fazendo consciente, e quando ele estiver lá na rua, e aceitar um convite, e mentir depois para você, ele está fazendo consciente, que ele não está fazendo para ti, ele está fazendo para o Pai que tudo vê. Isso vai constranger, se ele tem o Espírito Santo, vai constranger ele não vai fazer. Olha que coisa mais linda essa sabedoria, né? Vamos lá, Efésios 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e admoestação do Senhor. O que está dizendo aqui? Paulo direciona a sua instrução agora aos pais, especialmente ao pai como líder espiritual do lar, sobre como criar os filhos segundo a vontade de Deus. Aqui ele apresenta um equilíbrio entre disciplina e amor. Pais, não provoquem vossos filhos a ira. Paulo adverte que os pais não devem. Ele adverte aos pais contra o estilo de criação que pode gerar revolta, ressentimento, desânimo nos filhos, né? Eu tenho que cuidar isso, porque eu sou bastante rígida, né? O excesso de rigidez, de autoritarismo, de cobranças desproporcionais pode afastar seu filho ao invés de aproximá-lo de Deus. Então a gente precisa ensinar as crianças, mas a gente precisa estar cheio de Espírito Santo. Isso, nesse ponto, tem que melhorar muito. E tá tudo bem a gente saber e ver que a gente ainda não está bom nisso, contanto que a gente caminhe todos os dias para o caminho certo. Esse é ser o cristão. Esse é o entender e ir, né? Então Colossenses 3:21 diz assim, ó, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, né? Exemplos práticos de provocar a ira, né? Por exemplo, excesso de autoridade sem explicação. Não faça só porque você quer pai, né? Porque você aprendeu do teu pai fazer isso, não faça isso pro teu filho, sem ter uma orientação, sem ter um porquê, né? Então, excesso de autoridade sem explicação provoca a ira. Cobranças irreais, sem levar em conta o amadurecimento das crianças, a gente derrama as nossas angústias na criança, né? Começa a derramar tudo, as nossas angústias. Porque aconteceu isso, porque teu pai, porque não sei o que. A mamãe fala muito, né? A mulher fala muito. Derrama todas as frustrações, ou cobra, né? Cobranças irreais, sem levar o amadurecimento dessa criança. Até eu tenho que me cuidar nisso, porque às vezes como a Sofia é uma criança muito madura, às vezes eu coloco para ela conversas que não são da idade dela. Então, independente da idade, se você vê que a criança é madura, tem coisas que não é de criança, que ela não tem que saber, ela não tem que decidir, ela não tem nem que opinar. E aí a gente às vezes derrama, né, achando que não, ela tá madura, não, mas ela só tem 12 anos, eu tenho que entender isso. O desprezo pelos sentimentos dos filhos, não ouvindo suas dificuldades, se provoca a ira. Então, sente na altura dos olhos do seu filho, converse com ele, deixe ele falar. Não fique você, né? Eu tinha muito isso de ficar né, falando o tempo todo. Não, deixa o filho falar, escuta. Deus deu 2 ouvidos e 1 boca, vamos escutar mais. Lá em Tiago fala isso, né? Que a gente seja tardio no falar, mas que a gente ouça mais. Falta de equilíbrio entre correção e incentivo, que a gente saiba, né, usar nossa boca para abençoar. Isso traz a ira das crianças, que a gente não seja esse que traz essa ira dessas crianças. E o que a gente deve fazer, né? Tá ali falando, não provoqueis a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Tá lá no final do verso 4. O que significa isso, né? Os pais têm papel de educar os filhos e os filhos no caminho do Senhor. A disciplina aqui não significa apenas a correção, mas também a orientação. Então aqui é outro contraste de Paulo, né? Não só educar com rigidez, né? Tem que educar no caminho certo, mas mostrar. Não adianta eu dizer o não e não mostrar o sim certo. Então que eu digo não, mas que eu dê o sim certo.
né? A gente tem que fazer isso. Provérbios 22 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Agora eu consigo entender isso. Não adianta ter, eu não vou abrir a cabeça e enfiar as coisas aqui, eu tenho que explicar por que ele tem que fazer a coisa certa. E lá no oculto e no escondido ele ainda vai optar, que é o que diz assim, ó, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Não é que ele vai se lembrar de você, ele vai ter no cerne da vida dele a promessa, né? O Espírito Santo vai constranger ele lá no envelhecer, mesmo que ele saia desse caminho, ele vai se lembrar, não porque você só falou, mas porque a tua palavra estava ligada com aquilo que Deus quer para a vida dele. É muito bacana isso. Tem que ser assim, aí vai fluir. Mudou tudo. Olha só, eu estudei isso aqui desde ontem, mas eu falando com vocês mudou tudo o meu conceito. Agora mudou todo o meu conceito. Agora, não foi ontem, foi agora. Como que devemos criar os filhos na disciplina do Senhor? Ensinar a palavra desde cedo, né? Quando tem crianças pequenas, leia para eles. Tem aquelas bíblias, a Sofia tem as bíblias, né? Aquelas bíblias que tem as historinhas. Leia as historinhas, é tão gostoso, né? Que tem os desenhos, que, né? Leia desde sempre. Corrija com amor, sem violência e sem desprezo. Né? Sempre corrija no amor, né? Dar exemplo de fé, sendo coerente entre o que você fala e o que você vive. Muito mais é aquilo que você vive do que você fala, né? Então, dá exemplo. Temos que ser exemplos. Orar pelos filhos. Temos que orar por eles, mas também com eles. Mostrar que a gente faz, ensiná-los. Eu vejo a Sofia, às vezes eu estou orando, né? A gente ora, depois eu vejo ela orar, ela usa as mesmas palavras que eu uso, mas porque ela me escuta. Então não adianta eu toda noite me ajoelhar às 3 horas da manhã, orar pela minha família, pela minha filha, pela Sofia, se eu não mostro para ela também como funciona. Então eu vejo a oração dela, o começo é igual a minha. Por quê? Porque ela me escuta tanto orar, ela está me escutando fazer. Então temos que ser aquele que vai ensinar pelo exemplo, né? Deuteronômio, o livro que a Flávia mais ama, 6, diz, do 6 ao 7, essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, tu as inculcarás. Olha só, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás, tu colocará na cabeça dos teus filhos, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração de quem fala, Deus está falando para mim. E eu colocarei na cabeça dos meus filhos, assentado na minha casa, andando pelo caminho, por onde eu for, eu vou estar falando dessas palavras, ao deitar-se, ao levantar-se. Está dando uma ordem para os pais. Né? O ensino da palavra não deve ser algo ocasional, mas uma prática diária, tudo, né? Temos que fazer fluindo, né? Os pais devem ensinar os filhos, então, fechando, né, o que está falando, que a gente deve, então, os pais devem disciplinar os filhos, mas em sabedoria e amor. A criação dos filhos deve ser com base na palavra de Deus. Nossa, foi por isso que eu fui atrás da palavra de Deus. A Sofia estava ficando grandinha, com 10 anos, e eu não sabia o que fazer com essa criança de 10 anos. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser a vida dela? Daqui a pouco está namorando, qual é o princípio que eu vou ensinar para ela? E aí foi aí que eu fui buscar a palavra de Deus. Foi por conta da Sofia estar chegando nessa idade que ela está hoje, e eu não sabia o que fazer com essa criança. E foi por isso que eu fui buscar conhecimento. Foi só aí que eu fui conhecer a palavra de Deus, olha só. A correção deve ser equilibrada sem gerar ressentimento. Os pais devem ser o maior exemplo. E pais, não tem nada, não tem problema eu digo para a Sofia, filha, eu estou aprendendo a ser mãe. Eu quero ser todo dia melhor do que eu fui ontem. E se eu errar, e se vocês errarem, peçam desculpa, está tudo bem. Eles têm que ver que você também erra, mas que você vai, né, tá errando em amor para tentar buscar a melhor forma. Então que sejamos esses que vamos fazer sempre em amor, e tudo bem se a gente errar. Peça desculpa, peça perdão também para os filhos. Se você tiver errado, não seja orgulhoso. Mostra que a gente também erra. E eu falo, filha, me desculpa, a mãe está tentando ser a melhor mãe possível. Eu ainda não sei tudo. Estou aqui aprendendo. Mas a mãe fez isso porque gostaria que você fizesse dessa forma. E às vezes eu me excedo. Eu já falei que eu sou rígida, né? Então eu tenho que cuidar para não me exceder. Efésios 6,4 nos ensina que a paternidade não é só sobre autoridade, mas também sobre a formação em amor. Olha que lindo, né? Se quisermos criar filhos fortes na fé, precisamos ser pais que refletem Cristo no lar. Teu lar reflete Cristo. Como é que está teu lar? Faça uma avaliação. Hoje eu vou sentar com Sofia, hoje eu vou falar sobre isso com ela. Eu já tenho falado assim picado, mas não dessa forma.
E por que eu vou falar? Porque ela não vê meus vídeos, olha só, é algo que eu tenho que trabalhar na Sofia, não sei porquê, já perguntei para ela, gostaria tanto que ela visse meus vídeos, né? Ela fala tanto de mim para os amigos, fala das coisas, né? Outras pessoas que ela indica veem meus vídeos, mas a Sofia ainda não vê, eu não sei porquê, vou orar por isso, né? Talvez tenha, ela compete um pouco comigo em algumas coisas, eu já falei que a gente é um time, né? Não estamos jogando cada um de um lado, a gente é um time, mas essa é a minha guerra, vamos lá. Vamos orar? Ai, querido Deus, obrigada, Senhor, pela clareza da sua palavra, obrigado por essa palavra de hoje, essa palavra que confronta, mas que conforta, essa palavra que nos mostra que no final do túnel tem uma luz, e a luz é a sua palavra. Que gostoso conhecer isso, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, nos corrige se a gente não estiver nesse caminho e nos mostra o caminho certo. Hoje fomos lembrados aqui, Senhor, estamos fechando um ciclo, né, de como a família é importante para o Senhor. O Senhor dedicou tempo, Senhor, para falar da sua família, que a gente possa entender o quanto é importante, como pais, termos uma família sã, como marido e mulher, sermos, né, um casal de verdade que se torna uma só palavra, uma só pessoa, e como os filhos, né, ensinar, como os pais ensinar bem aos filhos, e como filhos serem bons filhos para os seus pais. Senhor, ajuda-nos a viver na prática tudo isso que o Senhor tem falado. Dá a cada um que está ouvindo, Senhor, segundo aquilo que ele precisa, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Vai lá, Senhor, no íntimo. Traga à luz aquilo que ele precisa mudar. Que derrube-se toda a muralha da vaidade, da prepotência, do orgulho. Que comece a florescer dentro de cada um a humildade para saber o que está fazendo de errado, para poder consertar. Senhor, coloca na cabeça de cada um que não temos como mudar o outro, mas temos que mudar a nós mesmos, porque a gente possa acessar o coração do outro. Pai, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira onde a gente possa viver de verdade a sua graça pela sua palavra, que possamos, Senhor, florescer tudo aquilo, resplandecer essa luz que a sua palavra nos dá, Pai. Eu lhe peço, Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, guarda tudo que tem nosso sangue, nosso nome, guarda nossos animais, guarda tudo aquilo que tem, que o Senhor nos deu, Senhor, coloca lá no esconderijo do Altíssimo, Pai, nos guarda de toda seta, nos guarda de toda a ira, que a gente possa ser de verdade aquele que vai resplandecer o Senhor em tudo que faz. Te damos graça, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor nos honra o tempo todo, porque o Senhor cuida da gente o tempo todo. Te pedimos isso, Senhor, tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Essa palavra me deixou muito feliz. Oh, que dia lindo! Que dia lindo! Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas e esse é o único dia que temos. O que tu vai fazer nesse dia hoje? Dia de hoje. Nesse dia que se chama hoje, é o último dia da sua vida, é o único dia que você tem, é só hoje que você pode dizer o que eu te amo, desculpa, obrigada. Faça isso, faça hoje, amanhã você não sabe se você tem. Se reconcilie com aquele que você precisa se reconciliar. Fale você que já é adulto com seus pais, peça perdão, de pai querido, me perdoa, mãe, me perdoa, porque naquele tempo eu não sabia o que fazia. E eles fizeram da melhor forma que eles podiam fazer com você, filha, que já está adulto e está lá ainda doente por algumas coisas que aconteceram. Que esse dia seja o melhor dia da sua vida. Pense nisso, você só tem hoje. Amanhã você pode nem estar aqui. Daqui a 2 horas você pode não estar aqui. Quantas coisas a gente vê, né? Quantas pessoas boas de coração. Ó, Deus tira, né? Da nossa presença, Deus recolhe. Então que você faça hoje, faça agora, porque daqui a pouco você não tem mais tempo de fazer. Seja você esse pai, segundo a vontade de Deus, seja essa mãe, seja você esse filho, seja você esse marido, seja você essa esposa. Faça hoje, porque amanhã não tem esse tempo. Faça hoje, ligue hoje, mande hoje, peça perdão hoje, desculpe, perdoe hoje. Faça tudo hoje, porque tudo, nós temos que ser intencional em tudo. Amém? Até amanhã não, amanhã é sábado e domingo não temos o nosso programa e segunda a gente volta. Segunda a gente volta continuando, né? Meu Deus, ainda tem tanta coisa boa para falar de Efésios. Vocês acreditam que Efésios ainda não passamos por tudo? Porque nós vamos ainda aprender. Ó, amanhã não, segunda a gente vai falar como é que funciona o lar,
O lar cristão, servos e senhores. Quando você serve, obedece aos seus senhores. Que tá falando, vai ter. E aí nós vamos começar a falar sobre as armaduras. Meu Deus, as armaduras, nós precisamos conhecer aquilo que Deus nos deu pra gente viver de forma forte e poderosa, né? Forte e corajoso nesse mundo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês até segunda, então. E faça hoje o melhor dia, porque é só hoje que você tem, amém?